Mais uma edição do nosso Redação News Podcast, conversa. Hoje, de novo, né, trazendo as minhas queridas colegas professoras do César, né, para a gente falar sobre o Enem, depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. De volta aqui depois dos comerciais, conversando hoje com as minhas queridas Melissa, Anívia, né, que vão falar sobre a próxima etapa, né, do nosso Enem. Já tivemos a primeira etapa, aquilo que vocês trabalharam aqui, inclusive tivemos a oportunidade, a felicidade de saber que muitas coisas caíram, inclusive o tema, né, que tu tinha até preconizado que seria alguma coisa mais atual, enfim, né, Melissa? E eu fico muito feliz em estar dividindo esse espaço com vocês de novo, né, e claro que a gente está pensando, inclusive, fazer uma grande edição do Redação lá na nossa casa. Exatamente. Né? Para a gente poder, inclusive, falar sobre outros temas, sobre os concursos que estão por aí. Embrapa, uma das coisas que a gente tem falado muito, né? Correios também, acho que INSS, se não me engano, também, né? Parece que vem brigada. Vem bastante coisa por aí, né? Militar, exato. Então a gente vai ter bastante coisa para falar. Querida Melissa, queria que tu fizesse uma introdução mais ou menos no mesmo formato da semana passada, para o pessoal saber que tem importância de determinadas regras, né, que tem que ser seguidas. Exatamente. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes, espectadores do programa Redação News. Novamente lisonjeada por estarmos aqui, e cumprimentando você, cumprimento toda a sua equipe. Obrigado. E agradecemos pela nossa equipe, pela oportunidade. Imagina, né? Uma satisfação. Semana passada nós estivemos aqui, trabalhamos um pouco com a equipe, né, da área da linguística e ciências humanas. Muito do que comentamos aqui estava na prova, né? Domingo foi uma prova comentada ontem por todo o nosso corpo, né, discente. Os nossos alunos disseram que foi uma prova tranquila, mas uma prova muito cansativa, como é a prova do Enem. Né? Nós sempre esperamos isso do Enem. 5 horas de prova cansativa, uma prova de pura interpretação de texto. E aí, eu já deixo uma primeira dica antes das dicas gerais. Possivelmente, teremos no próximo domingo uma prova de ciências da natureza e matemática, que as colegas vão poder, né, reportar com a parte técnica mais específica depois, mas com muita interpretação de texto. Comentamos isso na semana passada, né, da importância da interpretação de texto transversal a todas as disciplinas, e acreditamos que para o próximo domingo 2 questões estarão presentes, com certeza, na prova, depois do que vimos domingo passado. Sim. O uso da interpretação de texto, tanto para biologia, química, física e matemática, e as questões do dia a dia, do cotidiano, sociais, que estão aí postas, né, para serem vistas. Verdade. Então, são dicas gerais, olhando para o que aconteceu no último domingo. Trazendo agora um pouco de dicas mais específicas, né, em termos gerais da prova, é importante, então, a gente lembrar que as provas iniciam às 1h30 da tarde, mas os portões abrem ao meio-dia e fecham às 1 da tarde. Nós estivemos no último domingo com toda a nossa equipe de professores, eram duplas de professores, em todos os portões de escolas onde estavam sendo aplicadas as provas na cidade. Conseguimos identificar, né? Eu, por exemplo, estava na Unipampa, alunos que tiveram problema para abrir o aplicativo do gov.br, porque levaram a identidade digital. E aí, imaginem vocês, o Brasil inteiro tendo que acessar ao mesmo tempo o aplicativo. Imagina. Para os nossos alunos, eu já tinha dado
o toque a orientação de quem tem a identidade física não erra. Leva a identidade e tá tudo ok. Então, tivemos alunos que saíram correndo, né? Que vimos sair correndo para buscar a identidade. Aluno que chegou com caneta azul. E eu já tinha comentado aqui também, né? É obrigatório caneta, tinta preta transparente. Matéria transparente. Todos os nossos alunos receberam um kit na sexta-feira da semana passada que continha a água sem rótulo e a caneta preta transparente. Que bom. A lembrança da identidade. E aí cabe aqui, mesmo estando em Bagé, chegar com antecedência na prova, né? Os principais memes da prova desta vez não foi por questão, não foi por vazar tema de redação, como aconteceu ano passado. Os principais memes desse ano é os rolamentos que os alunos tiveram que dar por baixo do portão, faltando um segundo para ele fechar. Isso é inadmissível para um aluno que se preparou o ano inteiro, né? Então, acorda um pouco mais cedo, a prova é 1h30 da tarde, porque isso é uma situação de responsabilidade, né, gente? Sim, sim, sim. Então, o primeiro recado sobre o horário, né? Abertura ao meio-dia, fechamento 1h, carteira de identidade, água sem rótulo, em vidro transparente, caneta preta transparente. Itens totalmente proibidos. Relógio, calculadora, fone de ouvido, óculos escuro, qualquer tipo de material, né, livros, materiais de anotação, isso não pode estar com o aluno no dia da prova. Eu ainda brinquei na semana passada, né? Vai você com a sua caneta preta, a sua identidade, e o resto é o resto. É muito importante, a gente sabe hoje da quase codependência, a gente pode ser um outro tema para a gente tratar aqui dos adolescentes com o celular, né? Liberado agora já pelo governo e pelo Ministério da Educação, né? Já foi votado o não uso de celular na sala de aula, mas para a prova do Enem, o celular desclassifica o aluno. Então, por mais que ele esteja desligado, se tocar um alarme, se chegar uma notificação, qualquer coisa que você esqueça de, né, desligar no telefone, você é desclassificado da prova. Imagina, né? Então, eu peço para deixar em casa, alguns me atendem, né? Claro que a gente sabe que o aluno às vezes precisa comunicar com o pai na saída da prova. Ou até com alguém na família, né? Que a família prefere ir junto, Exato. né? Exato. Acompanhar. A maioria dos pais eu consegui conversar na porta da Unipampa, estava lá. E ficamos, inclusive, conversando depois que os portões fecharam sobre o ano e sobre, né, o perfil do aluno deste ano, e que tem sido assim em geral. Mas é melhor marcar com o pai. Me busca 6 horas, 6h30. Agora a gente tem para o próximo domingo 1 hora a menos, né? Então a prova termina às 18, do que correr o risco de ser desclassificado da prova, né? Com toda certeza. São detalhes que é importante, né? Boné nem pensar, por favor. Claro. Mochila, deixa em casa, né? Vai com a tua identidade, com a tua caneta, com a tua fé, determinação não vale a pena foco. se incomodar. É isso aí, né? Essas são as dicas principais. Muito bem. Queridas amigas, vamos tocar matemática? Vamos lá. Querida Nívia, prazer te receber aqui no Redação News Conversa Podcast. Fazia horas que eu não te via, viu? É mesmo, fazia horas, né? Então, uma boa tarde. Prazer. Professor Zé Wilson, obrigada por nos acolher. Imagina. A todos os ouvintes. ouvintes. De casa comigo aqui sempre. Eu sei, nós sabemos. A todos os ouvintes, uma boa tarde. Estamos aqui, então, né, para a grande expectativa que... Eu sei que a grande expectativa sempre é a redação, o tema da redação, mas vale salientar também a expectativa para a prova de matemática, porque a prova de matemática, ela tem 45 questões, né? Então é a metade da prova, e eu gostaria muito de salientar essa importância da matemática e ressaltar que, às vezes, o aluno que, principalmente, que não gosta de matemática, que tem aquele receio, assim, não, mas é só matemática. É 1/4 da prova,
Sim. Então, é algo extremamente importante, é algo que vai ter, classificar melhor, com certeza. Então, salientar isso e dizer também que sobre a prova de matemática, que é muito importante, a prova de matemática do Enem, ela não é uma prova assim de cálculo propriamente dita, isso é muito importante dizer, ela é interpretativa. Sim. Assim como, só que ela tem o seu jeitinho matemático de se interpretar, então ela é diferente de todas as outras provas. ESA, enfim, todas as outras provas, concursos, né, que exigem um conhecimento, claro que ela exige conhecimentos matemáticos básicos principalmente, né, se o básico está tranquilo, eu tenho certeza que se o aluno foi direcionado como nós direcionamos os nossos alunos, para o direto e reto, como é que eu resolvo essa questão? Como é que eu interpreto essa questão matematicamente? Isso é extremamente importante. E nós, como preparatório, nós temos essa característica de treinar os olhos dos nossos alunos. Porque, assim, na outra edição eu vi a colega Débora dizendo, olha, não pulem palavras, Sim. leiam tudo, não sei o quê. E ela vai me matar com o que eu vou dizer agora, porque na matemática a gente pode fazer isso, tá? Não que a gente possa pular palavras, enfim. Mas a dica que eu dou para a leitura é uma prova que, às vezes, não é sempre, tá? Mas às vezes a gente consegue poupar os olhos dos nossos alunos começando pela pergunta. Então, essa é uma dica extremamente importante. A gente começa pela pergunta. O que a questão quer? Né? Então, vai vir, por exemplo... Qual é o problema, né? Exato. O que a questão eu preciso quer responder? Exato. O que eu preciso? Então, eu vou lá, tem um texto, tem uma tabela, eu já sei que o foco é aquela tabela, por exemplo, e eu vou lá embaixo. O que essa questão está me pedindo? Porque, às vezes, eu não preciso nem olhar toda a tabela. Às vezes, eu não preciso nem ler o texto do cabeçalho. E eu estou poupando os meus olhos para as outras disciplinas que requerem, né? Claro, nós tivemos uma mudança na banca. Sim. Então, quer dizer, isso desde 2 anos para cá. Então, assim, as questões antigamente eram muito grandes. Né? Até o estilo da banca, né? As questões antigamente eram muito grandes e aí, realmente, tu não precisava ler aquele textão, tu só lia o que estava pedindo, subia um pouquinho os olhinhos e já tirava as informações que tu precisava para extrair a questão. Agora, isso está um pouco misturado. As questões estão um pouquinho menores, para quê? Para o aluno ter que ler. Ok. E interpretar. Sim, que é o principal. Então, assim, quando eu leio o que está pedindo a questão, eu já vou observar. Os nossos alunos já têm isso. Eu já observo assim, preciso de mais informações. Então, eu subo os meus olhos. Se eu tiver que ler toda a questão, bom, tenho que ler toda a questão, ok. Mas se eu puder evitar isso, eu já estou poupando demais, assim, ó. Para a prova de matemática a gente consegue fazer isso. E os nossos alunos já estão ligados nisso. Porque diferente do que aconteceu no último domingo, né? E nós tivemos uma prova com poucas figuras, poucas imagens, textual, que era de português, são 45 questões de português, né? Tinha que se ler. Claro. E depois ciências humanas, idem. Neste domingo, a gente trabalha, eu costumo dizer para os alunos, né, que nas questões de biologia, se você sabe interpretar a resposta, tá lá no texto. Então, para biologia já é um pouco diferente. Se ele lê, muitas vezes ele não precisa nem do conhecimento aprofundado técnico, porque a resposta tá ali. Aliás, foi a coisa que vocês mais destacaram naquela fala inicial, né, de todos aqui que vieram, né, é a pessoa ter atenção. Essa atenção. Porque a interpretação é atenção, né, gente? Exato. É atenção, com certeza. E depois, a matemática com a física e a química requer mais esse cuidado que a Nívia traz. Sim, sim. Né? São disciplinas... mesmo linkadas à área de ciências da natureza, como é a física e a química, elas, diferente da biologia, exigem um pouco mais do raciocínio lógico, da concentração total
até em cálculos, né, que as colegas vão poder. Sim, trabalhar. Samara e Bianca, né, nossas professoras de Química e Física, vão trabalhar essas questões depois. E na matemática, isso é fantástico, sim, sim. né? Essas dicas que a Nívia passa, o Darlan e a Hanaí, né? Nós temos uma equipe hoje com o Enem de 3, 4 professores trabalhando a matemática, até porque cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua forma. Eu percebi né? Às vezes o aluno do Arthur e da Débora. Exato, às vezes o aluno entende melhor com a Nívia, exercita com o Darlan. A gente tem trabalhado em equipes desta forma, né? Todos os colegas são titulares, vamos dizer assim, da disciplina, mas Nívia tem uma responsabilidade, sempre teve conosco, desde que eu assumi, né, o César. Ela é nossa professora de matemática desde então, de puxar essa equipe. Então, ela vem dando toda essa estrutura base para os nossos alunos. E os colegas vêm trabalhando muito resoluções de questões, né? Que Nívia coloca, Melissa, às vezes em sala de aula eu não consigo ter tanto tempo, vamos dizer assim, de desenvolver 10, 15 questões. Sim. Então eu venho explicando o conteúdo e os colegas vêm fazendo resoluções de questões para que chegue nesse momento o melhor preparado possível, né? Claro. Tecnicamente, vou deixar ela complementar. Algumas anotações, né? Acho que é interessante fazer algumas dicas, né, Melissa? Eu estava lendo aqui. Então, assim, para a prova de matemática, pessoal, ela é uma prova que eu não, como eu disse, eu preciso saber o básico. E eu preciso ler a questão, ler com atenção, mas daquele jeitinho que eu expliquei, né? Lendo o que está sendo pedido e depois, né, vamos subindo os olhinhos ali, porque às vezes vem um contexto que não é necessário eu saber este contexto. Bom, e assim, ó, a prova, ela é análise. Então, às vezes, a maioria das questões nós não precisamos fazer cálculo. Não precisamos fazer cálculo. Sim. Muitas das questões do Enem nós não precisamos fazer cálculos. Nós apenas analisando, se nós soubermos, por exemplo, analisar uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, nós não precisamos fazer nenhum cálculo. Nós só olhamos, visualizamos, porque o nosso aluno já consegue fazer isso. Ele sabe o modelo da função do segundo grau, ele já imagina o gráfico e ele já vai fazendo... Não, isso aqui não pode. Né? O coeficiente A negativo, nós vamos ter concavidade voltada para baixo. Então, ele já faz, o nosso aluno já consegue fazer essas relações, exatamente. E uma dica importante que eu dou, assim, é também agora, nessa fase reta final, né, que eles estão na pressão, enfim, agora um pouco menos, porque sempre que vem a primeira prova já sai um pouco do peso, digamos, né. Assim, ó, os macetes que nós passamos durante as aulas é extremamente importante, mas também o macete que é criado pelo próprio aluno. Eles criam, vocês criam os próprios macetes, isso também vale muito. Eu não consigo memorizar tal fórmula. Infelizmente, algumas fórmulas, principalmente em geometria, né? Em geometria, eu digo espacial, às vezes nós precisamos memorizar muitas fórmulas. Eu sempre dou essa dica, fazer cartazes, né? Cartazes bem coloridos, para a gente memorizar essas fórmulas, enfim. Mas já dou a dica para geometria espacial. É visualização. Treinamento do olhar matemático para aquela figura. Se eu consigo ver ela planificada, né? Como seria ela planificada? Enfim, essas dicas são extremamente importantes para a resolução da prova. E o fator psicológico. Me deu aquela ansiedade, olhei para aquela questão. Ai, meu Deus, é geometria, vamos supor, né? Geometria espacial. Ai, será que eu sei? Me dá aquela aflição, não sei o quê. Respira fundo 3 vezes, isso é importante, né? E vai ao banheiro, é um direito. Vai ao banheiro. Comentamos isso aqui também, né? Na semana passada. Sim. A única arma que o aluno tem contra a prova, desculpe o termo, né? Arma e contra, não gosto desses termos, mas para ser mais enfática, é pedir para ir ao banheiro. Você não pode fazer nada na prova. É mudo com você mesmo, olhando para baixo, preenchendo as questões.
a chance que você tem de se acalmar é respirar fundo. Caso não dê certo, é pedir para ir ao banheiro. Claro. Pronto, é o direito dele. Aí você vai alongar, você vai respirar, você vai beber uma água, você vai... E vai voltar porque e o mental terminar sempre afeta, com tranquilidade. Né? Mental sempre afeta. Não tem, Exato. Não pode ser em não tem concurso, Enem, Comentamos seja o que aqui for. também, né, na Com última certeza. semana. Nós temos tido ótimos resultados. Os alunos e Nívia, Samara, Bianca vão perceber. Eu tive mais com eles a semana passada, mas estava nos corredores e pôde Sim. ver. A semana passada nós trabalhamos toda semana. O primeiro horário tinha um motivacional com as pessoas das mais diversas áreas, né? Levamos fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais. Os alunos relaxaram e chegaram domingo e fizeram o que precisava ser feito. Muito bem. Gurias, eu vou para o intervalo comercial. Se tiver alguma coisa mais para a gente retocar, na volta. Intervalo. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e traslados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. De volta aqui com o nosso Redação News Conversa Podcast. Hoje, mais uma vez, falando a respeito do Enem. Estou aqui com a minha turma, com o maior prazer, né? Hoje com a presença da minha querida Melissa, que já fez a introdução na primeira parte do programa. No programa anterior também trouxe uma série de dicas importantes para quem vai estar fazendo o Enem. Agora, na segunda parte do programa, a gente tem a presença aqui também da Samara, né? E da Bianca, é isso? Não errei, né? E da minha querida Melissa, que vai introduzir essa segunda parte. Vamos falar de biologia, química e física. Exato. É isso? Ciências Vamos da lá. natureza agora. Legal, né? minha amiga. Vamos lá? Só para complementar um pouquinho, acho que é importante a gente deixar aqui, né? Finalizamos o último bloco tratando de estarmos não só preparados tecnicamente, mas também fisicamente e emocionalmente. Então é importante que no domingo, principalmente no sábado, até ao longo desta semana, eu costumo colocar para os nossos alunos lá, que a gente durma bem. Tem que ser uma semana Verdade. de sono, de descanso. Foi uma prova pesada, puxada, cansativa no domingo passado. Então essa semana é semana, como a gente trata lá no César, de revisão de conteúdos. Não é agora a hora de estarmos aprendendo conteúdo novo aos 45 do segundo tempo. Agora a gente revisa os pontos que são mais importantes e cruciais e que podem estar presentes na prova, né? Então, o bom sono, a boa alimentação, uma alimentação leve, né? Uma alimentação que te permita acordar bem no domingo, estar bem disposto para fazer a prova da 1h30 às 6 da tarde. E o emocional, Claro. né? Comentamos Principal. aqui que muitas vezes o emocional é 50% da prova, Sim. né? Alunos que saem da prova da semana passada, por exemplo, sem conseguir passar a limpo a prova de redação, já está desclassificado, já nem vai esse domingo, né? E isso acontece muito, Claro. é comum o aluno se perder no tempo, o aluno, né, ficar ansioso, nervoso. Então, o controle, Não isso a saber gente dividir o trabalha tempo, né? muito no Não César. saber dividir o tempo. Exato. A gente trabalha o nosso aluno como um todo. Eles tiveram toda semana passada conteúdos técnicos, mas também essa ajuda emocional das mais diversas formas, né? E para essa semana, já iniciamos a Claro. semana ontem, né? Tivemos aula de biologia ontem comigo. Vou voltar dando algumas dicas na próxima quinta ainda, que o conteúdo é extenso, mas trabalhei emocional, trabalhei físico, trabalhei alongar. Tratando então sobre o tema de biologia para a prova de 2024 do Enem.
perto do que nós observamos nos últimos anos e no que aconteceu domingo na prova de interpretação de texto. A biologia já é comum nas suas 14, 15 questões, porque eu costumo dizer que a biologia conversa muito com a química. Então, às vezes, o aluno lê a questão, não sabe se é de biologia, se é de química. Conversa um pouco menos com a física, mas conversa também. Sim. Então, será uma prova interpretativa. E as provas de interpretação precisam de mais atenção, né? Precisam de foco e de atenção. A prova de biologia, ela tem... Eu ontem comentei com os alunos no aulão, 10 pontos principais. Sim. Talvez eu não consiga tratar dos 10 aqui. Mas nós vamos destaca tentar os destacar. principais, Além da interpretação, a gente tem que trazer a prova do Enem para o contexto social e para o cotidiano. Nos últimos anos, os ciclos biogeoquímicos e biológicos estão presentes em todas as questões de prova. Possivelmente, os últimos 3 anos, ciclo do nitrogênio. Nitrificação, denitrificação, amonificação. Acredito que esse ano caia ciclo do nitrogênio de novo. Mas, comentei ontem, cabe lembrar que este ano estamos tendo não só no Rio Grande do Sul, como aconteceu no nosso país e também na Europa, reflexo fora, né, do nosso país, enchentes. Então, talvez o ciclo da água possa estar presente nesse contexto da prova esse ano. Mas uma questão relacionada a ciclo geralmente está lá. Certo. Segunda questão, citologia. Citologia sempre tem uma questão na prova. E ela não vai vir de forma básica. Ela não vai vir aquela pergunta diferenciar procarionte de eucarionte. Dentro dos eucariontes, qual é a principal diferença da célula animal para vegetal? Isso o aluno sabe. Ela vai trazer questões de citologia relacionada ao cotidiano. Então, nós vamos aplicar a citologia onde? Numa profilaxia, num tratamento com medicamentos, num uso de antibiótico, né? Ontem eu ainda comentei qual é o único componente químico capaz de matar DNA bacteriano. Antibióticos à base de penicilina. Se tu sabe isso, matou a questão na prova. Se ela estiver lá, né? Se o reino monera, se as bactérias estiverem sendo lidadas. E como a gente vem trabalhando com vírus nos últimos anos, apareceu ano passado, apareceu no retrasado, tem função da pandemia, pode ser que esse ano o vírus, que não é ser vivo, hein? É o hospedeiro obrigatório, mas que tá lá no nosso contexto, né? Porque depois que ele hospeda uma célula, qualquer que seja ela viva, ele se multiplica. Então, os vírus pode ser questão de prova. Acredito eu que talvez Covid não, mas temos que lembrar de febre amarela, temos que lembrar de HIV, temos que lembrar de gripe, né? H1N1 tá aí, tá voltando em outras formas. Então, vírus ou bactéria na sua questão social, né? Trazendo para o nosso cotidiano, como tratar, como resolver o problema. A prova do Enem, ela pede para o aluno como eu vou resolver o problema, na sua maior amplitude. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar isso? Sim. Né? Doenças virais, doenças bacterianas. Então, vírus, certamente, vírus ou bactéria vai estar lá. Fisiologia tem aparecido pouco, mas está nesse contexto. Ecologia, 70% da prova do Enem. Sim. Por quê? Porque ecologia é a relação do homem com a natureza, ou do ambiente onde ele está. Quase que uma sociologia, né? Se a gente for analisar, trazendo para a área humana. Nas ciências biológicas, ecologia. Então, a ecologia, todo esse contexto da relação ser humano com o ambiente, vai estar na prova. Esteve na prova de ciências humanas, mudança climática, estava lá, todo mundo disse, questão ambiental, não. Estava lá domingo passado. De cunho social.
Agora a gente tem que analisar isso de uma forma mais técnica, né? Então, as questões de ecologia, 70% da prova, cadeia alimentar, teia alimentar, ciclos biológicos, relação homem-ambiente, vai estar lá. E vai estar no maior número de questões. Genética e biotecnologia e evolução, eu coloco os 3 conceitos num pacote só. Sempre tem uma questão. Evolução, adaptação de ser vivo no ambiente onde ele está. Brinco com os meus alunos, né? Quando eu cheguei de Belo Horizonte, tive que me adaptar ao ambiente de Bagé. Sim. Senão eu não ia sobreviver ao clima e ao todo o contexto que aqui encontrei. Então a gente modifica para se adaptar ao ambiente onde nós estamos e sobreviver. Isso sempre está na prova. Seja de forma técnica, onde você tem que analisar um heredograma genético, onde você tem que analisar questões de cruzamento, quadro de Punnett e por aí vai, ou questões sociais. Isso vai estar na prova, né? Evolução e genética está sempre lá. O uso da biotecnologia. Gente, o Arthur comentou aqui a semana passada sobre o marco da vacina. Falou mesmo. Vai estar na prova. Não esteve nas últimas. Então, eu acredito que talvez essa questão citológica de tratamento de doenças esteja na questão de vacina esse ano. E os nossos alunos estão preparadíssimos para as questões relacionadas a isso. Né? Eu trouxe muito esse contexto ontem para eles. Da ecologia, da presença da ecologia na prova de biologia, da citologia e as formas que ela pode aparecer. Fisiologia e zoologia aparece um pouco menos, mas a gente tem que estar sempre com o olhar, né? A prova de domingo nos mostrou uma prova de pura interpretação, mas para a biologia, e talvez as colegas tenham esse olhar também, a nossa interpretação vem muito de figura e gráfico, então temos que estar, assim, focados, caso apareça gráfico e figura, o que é aquilo. Sim. Por isso que eu sempre digo, as minhas aulas de biologia, se elas não estão no slide, porque eu sou uma péssima desenhista, não tem como. Porque vai aparecer uma figura e um gráfico, e tu vai ter que analisar. E isso é o quê? Interpretar um gráfico ou uma figura. Então, a prova gira muito nesse contexto, né? E as questões do dia a dia. Claro. Isso vai estar lá. Né? Ano passado, a gente teve o salgar o charque. Para nós, lá é carne seca, né? Em Minas, aqui é o charque. Coloquei o sal, saída de água da célula, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Se eu estou tirando água, osmose. Então, esses detalhes do dia a dia, eu estou usando a carne para cozinhar, mas o que acontece biologicamente ali? É isso que vai estar na prova do Enem de Biologia. Acredito eu. Sim. A gente não pode afirmar, né? Porque a banca tá aí para ser analisada. Podemos fazer uma análise depois, nas próximas semanas. Mas é por aí. Muito bem. Samara e Bianca, o que temos para falar aqui e orientar os nossos alunos que estão se preparando aí? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Samara, prof de Química. E, bom, uma dica inicial, né, é que a Química, basicamente, é uma área que está entre Biologia, Física e Matemática. Sim. Então, às vezes, os alunos estão fazendo a questão de Química, acha que é Física, acha que é Matemática, acha que é Biologia, porque ela realmente está bem dentro, né, dessas questões. Mas a primeira dica inicial que a Melissa falou, a Nívia falou, a Débora também tinha falado na semana passada, é a gente não ter medo das questões. E principalmente a parte das exatas e das ciências da natureza, os alunos chegam na sala, eu passo o tema e eles já falam, professora, não sei. Nem deixaram eu explicar ainda, mas como é química, eles já têm esse tabu, né, de que a química é muito difícil, que mesmo que eles estudem a semana toda, eles não vão conseguir. Então, parem com isso, né? Vocês estudaram, vocês se dedicaram, então vocês vão sentar lá e vão saber responder as questões. Da área prática, né? O que eu costumo falar para os meus alunos? Que a química, ela é do dia a dia, né? A gente respira química, a gente vive química. E, geralmente, eu costumo trazer temas onde a gente pode ver ela na prática. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um experimento que eu levei para eles, que geralmente a gente não vê muito em cursos preparatórios, mas lá no César a gente faz. Eu acho isso lindo. Eu estava trabalhando com eles pH. E pH é um
um assunto bem abstrato, né? Que eles têm dificuldade de visualizar, porque a gente tem fórmula matemática, tem log, tem interpretação e tem a química ali. Então eu pensei, como que eu vou fazer eles entenderem melhor esse conteúdo e relacionarem com o cotidiano deles? Eu levei extrato de repolho roxo, que é um indicador natural de pH. Geralmente a gente tem indicadores, né, que a gente trabalha no laboratório, mas a gente não tem acesso a isso. Então, por que não fazer um suco de um repolho roxo e levar para lá? Levei esse indicador, levei água sanitária, shampoo, limão, laranja, água. Coloquei tudo em copinhos e entreguei para eles aquele suco. E não falei nada para eles. E aí eles mesmos colocaram aquele indicador nos copinhos e falei, o que vocês estão observando, né? Então, a partir dessa investigação, a gente começou a estudar sobre o pH e ver que a água sanitária era básica, que o limão era ácido. Aí pergunta se eles esqueceram desse conteúdo. Não esqueceram, né? Porque eles vão olhar para a água sanitária que a mãe usa para limpar a casa e já pensaram, bom, a água sanitária é básica, porque ela fica amarelinha. Né? Então a gente começou a trabalhar esses conteúdos. Peguei a Coca-Cola que o aluno estava tomando lá atrás, traz essa Coca para a gente ver como é que é o pH. Então a gente foi trabalhando de uma forma bem contextualizada. Então eu falo isso para eles, né? Para eles realmente pensarem e interpretarem as questões. Mais uma vez a gente volta nessa tecla, né? A química também é uma questão muito interpretativa. A gente pode ter uma questão de química que ela vai ter só texto, ela não vai ter figura nenhuma. E a gente vai precisar tirar as informações ali do texto. Mas também a gente pode ter uma questão que é só um gráfico. E só vai dizer, observe o gráfico. Exato. Só vai ser isso. Ou só a figura. O aluno vai ver, uai, cadê o texto? Né? Então a gente tem que saber interpretar o português no texto e interpretar quimicamente que é a figura. Gostaram do AI, né? Já sentiram aqui, né? Sim, já sentiram que tem o AI aqui, né? Sim. Então tá bem, tá tudo dominado. Outra dica, né? Em questão agora mais de conteúdos. Carro-chefe de química é química orgânica, né? Então, química orgânica ali, 60%, 70% é uma certeza que a gente sabe que cai. Então, revisar a química orgânica é bem importante, né? Os grupos funcionais, tudo aquilo que envolve carbono é um carro-chefe do Enem. Também o que vem caindo muito, processos de separação de mistura e estequiometria. Processo de separação de misturas é um conteúdo extremamente textual da interpretação e estequiometria é um conteúdo extremamente matemático. Certo. Né? Então, como eu falei, a química está ali, né, dentro desse meio e ela é bem contextualizada nesse sentido. Então, química orgânica, processo de separação de mistura, estequiometria, química inorgânica é o que geralmente está mais aparecendo, né, nas questões. Claro, a química orgânica é uma área muito grande, né, envolve vários outros conteúdos, vários outros conceitos, mas é o nosso carro-chefe. Eu acredito que seria isso, né? São as dicas principais que eu dou para vocês. Vamos a Obrigado. Bianca. Vamos pra Bianca. A Bianca nos entregou um mapa mental. Eu tive acesso ao mapa mental. Assim, Vem ser César, para ter acesso ao mapa mental de física. Eu fiquei com a parte melhor, que é a física, que todo mundo adora. Não sei quem é a mais odiada. Pois é. Não, mas olha, não é todo mundo que gosta da biologia. Mas a biologia é a queridinha. É a mais queridinha. Das três, eu acho que é. A biologia acho que é mais odiada, assim. Eu tô no top 2, a Bíblia tá no top 3. É verdade. Bom, eu vou dar umas dicas, assim, bem boas, assim, para vocês entenderem mais ou menos o que cai. Cinemática e dinâmica sempre cai. Leis de Newton, movimento, é as que mais caem, assim, realmente de interpretação. Calor e temperatura. Nossa, assim, em relação a eventos climáticos agora, vai aparecer muito. Então, calor e temperatura, a parte de termodinâmica ali. Eletricidade e magnetismo. Cai muito, circuitos elétricos, a parte de lei de Ohm, potência elétrica, aparece muito para fazer, por exemplo, contas de luz, né? Então, vai aparecer coisas do cotidiano, energia, transporte, a parte de tecnologia. Então, eu acredito assim, ó, que se vocês se prepararem com essa parte de cinemática, dinâmica, trabalho, energia,
magnetismo, ótica também, que é a parte de refração, reflexão, que é espelhos, que sempre cai também. Vocês vão estar muito bem preparados. Lembrando também do Sistema Internacional de Unidades, que precisa saber, né? E a conversão das unidades, né? A gente precisa saber converter gramas para quilogramas, metros para quilômetros, todas as questões, horas para minutos. Então, isso aí são principais, assim, para vocês saberem para a prova. Acho que seria isso. Muito bem, muito obrigado. Perfeito. Vamos encerrar, mas eu queria que tu desse mais algumas dicas ainda na questão da biologia, né, para o pessoal, para nós encerrar. Tá. Nós temos ainda quantos Tranquilo. minutos? 3 minutos? 2 minutos. Quer falar Vamos mais então? alguma coisa? Quer fazer? Eu mais? acho que sim, complementar? até essa parte de preparação, né? Porque os contextos, eles são muito interdisciplinares. Então, muitas vezes que nem cai química e biologia, Sim. cai física e biologia, alguma coisa de calor, temperatura. Então, isso vai Na nossa aparecendo, prova, né, Claro. das ciências da natureza, a transversalidade está lá. Né? Claro. As disciplinas, elas conversam Sim, muito. Sempre. E aí eu volto a tocar novamente, apesar de Nívia não estar aqui, Sim, né? sim. Já foi dar aula. Mas eu volto a tocar novamente em como a equipe César consegue trazer isto para a sala de aula de uma maneira leve, Sim. de uma maneira prática, né? Eu faço atividades práticas nas minhas aulas, Bianca certamente faz lá, Samara está utilizando. Então, assim, isso tem que estar leve para o aluno e tem que fazer com que ele se aproprie desses conteúdos, que são muito mais técnicos, vamos dizer assim, do que a prova da semana passada, que era mais leitura e mais pura interpretação, né? A dica, é uma prova cansativa, são 45 questões de matemática, 15 de física, 15 de química, 15 de biologia. Então, tem que ter estratégia de prova. Isso é o principal. Saber Tem que dividir ter o tempo, né, gente? estratégia. Saber dividir o tempo, que é o principal. Interpretação. Eu costumo dizer até, e não é porque estamos aqui a área de ciências da natureza, né? Claro. Essa separação da média tri, né, separa as questões em fácil, intermediário e difícil, isso o aluno tem que usar a favor dele na prova. É verdade. Isso é o ponto dele na prova. Não adianta você fazer as 45 questões de matemática e partir para ciências da natureza cansado, porque você sai da prova de matemática exausto. Como eu disse, não deixem a redação para o fim, porque a redação manda em todas as outras. Verdade. Como também, se você não se sente bem preparado, que eu acho que não acontecerá com os nossos alunos, faça com calma a área de ciências da natureza, que ela é mais leve, e deixa todo o seu foco e concentração e gás para a segunda parte da prova, porque você pega a matemática e vai até o fim com ela. Então, são estratégias de prova que o aluno, cada um, tem que montar a sua. Não dá pra gente dizer comece pela matemática ou comece pela física, ainda mais física, porque tem aqueles que têm dificuldades em uma ou em outra, né? Então vai muito da estratégia que cada aluno vai montar. E a estratégia e é muito importante a gente frisar isso, né? Porque eu falo isso para eles, que eles precisam entender como eles aprendem, né? A gente tem uma área da psicologia que fala sobre isso. Como que eu aprendo? O que eu preciso fazer para aprender? Porque cada um tem um jeito. Tem alunos que aprendem lendo, tem alunos que aprendem desenhando. Então, é importante que no momento da preparação você entenda isso. E lá no César, a gente trabalha muito com essa questão de esquemas, né? Mapas conceituais. Eu levo para eles também algumas frases padrões para eles decorarem algumas coisinhas. Por exemplo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Todas as letrinhas iniciais dessas palavras são os elementos mais eletronegativos. Então, eles não esquecem. Exato. Igual eu comprometeu Miana a telefonar, né? Provas e metáforas, ela sorvetão. Isso é básico, né? Então é importante, né? Que eles criem essas estratégias para eles estarem aplicando ali na hora da prova. Muito bem. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu fiquei muito honrado, né, de estar recebendo todos os meus queridos colegas, né? E dividir essa bancada com vocês. Obrigado, Melissa. Nós que agradecemos. Obrigado, Samara. Obrigada. Obrigado, Bianca. Né? Até a próxima, se Deus quiser. Eu quero só
Dar uma boa noite para o meu querido amigo Dr. Décio Laorque, que está na assistência aqui também, que é meu amigo pessoal, foi meu colega, eu fui colega dele no Direito, e a gente tem o maior prazer em estar recebendo essas pessoas aqui. Ele vai falar daqui a pouquinho mais no próximo podcast. Meus colegas, obrigado e até a próxima, se Deus quiser, com mais uma edição do Redação News. E Podcast boa prova, Conversa. né? Com Para certeza, todos pra no todos. domingo. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.